Olá, queridos patriotas deste amado país brasileiro criado por Deus. Estaremos tratando de um tema interessante, que é burlando a lógica dos fatos. Preparando um trabalho para o mês de maio, o mês da família, algo administrativo em nosso país me chamou a atenção. Famílias bem estruturadas produz líderes bem estruturados para servir a Deus em todas as áreas administrativas de uma nação, tais como líderes legislativos, líderes judiciários, líder executivo, líderes eclesiásticos e outros. Mordomos de Deus. Mordomia significa administração. Para todas as áreas administrativas de uma nação, Deus escolhe seus líderes certos. Cada líder incluso no contexto administrativo. O administrativo em uma nação deve estar conscientizado de que está administrando propriedades de Deus. Tanto é que quando um líder vem a falecer, Deus coloca outro no lugar dele. A primeira propriedade de Deus a ser administrada de forma correta é o próprio ser humano em si. Assim como para cada máquina fabricada e adquirida traz consigo um manual de orientação para o manejo correto, Deus criou o homem e a Bíblia como um manual por excelência para orientá-lo em todos os detalhes da vida. A formação de uma vida para prestar serviços a Deus em uma ou outra ou mais áreas do contexto administrativo de uma nação é preparado pela família genitora do cidadão ou cidadã. Quando e como preparar a vida? Muitos nos têm perguntado: qual é o tempo de começar a educar o filho de forma correta para que ele tenha uma formação ideal? A resposta correta é: desde o momento em que o casal descobre que a esposa está grávida, ou seja, desde o momento da fecundação, quando a vida já está estabelecida no seu início da formação. A partir de então, os pais, especialmente a mãe, começam a ajudar a nova vida na formação de caráter, passando a mão no ventre e dizendo palavras sábias, cantando músicas que expressam o amor de Deus ao bebê. Afinal, quem forma a vida desde o ventre é Deus. Nossos pais nos ensinaram a agir pela lógica. Sim, sim e não, não, que são os ensinamentos de Cristo para a humanidade. O conceito deve ser de responsabilidade. Tudo na lógica, a justiça é justiça, mesmo que ela venha colidir com a nossa injustiça. A verdade é a verdade, mesmo que ela venha a nos desmentir na tentativa de burlar a lógica verdadeira dos fatos. Este é o conceito de Deus. Ao olharmos para os agentes legisladores e judiciários do nosso país, nos deparamos com grupos de adultos agindo como meninos mimados e inconsequentes, cheios de caprichos próprios, invertendo as lógicas dos fatos na tentativa de fazer valer suas distorções em burlar as verdades lógicas dos fatos, demonstrando com isso que seus pais ou não tinham a devida estrutura para lhes dar uma boa formação, ou mesmo que tenham recebido a formação lógica dos pais, estão hoje traindo-os com comportamentos ridículos. Um dia desses, após ouvir algo
expressando despreparo, dirigiu uma mensagem a uma das ministras do STF, lhe perguntando: foi de seus pais que recebeu essa falta de bom caráter e formação educacional? Em outras palavras, muito comum, a pergunta seria: teus pais não te deram educação? Quase todos os ministros do STF, como também em meio aos deputados e senadores, por despreparo para servir o país, estão sempre tentando burlar as lógicas dos fatos com seu falso moralismo na aplicação das fake news em abundância, com caracteres variados, agindo como adolescentes mimados e pirracentos e inventando tudo sem lógica para maltratar aqueles que estão levando a sério uma administração no respeito e no temor a Deus. Só quem não percebe isso, na atuação na presidência da República, é porque estão cegos no sentido. Para clarear a mente dos despreparados infratores, vamos a alguns exemplos de expressões de despreparo, externando mau caráter em burlar as lógicas dos fatos. Se o criminoso declarado faz parte do círculo social dos levianos, os crimes recebem panos quentes em cima. Se a pessoa não faz parte do seu relacionamento social ou do seu círculo social, onde não há crime, eles tentam inventar, ou seja, eles são hábeis para inverter, colocando o bandido como o mocinho e o mocinho como o bandido. Uma pergunta: quais os crimes cometidos pelo pastor José Wellington Júnior e do deputado cristão para justificar os processos judiciais movidos por um advogado contra eles, comparando do outro lado os bárbaros crimes acontecendo e tudo debaixo do pano, sem qualquer punição? Na tentativa em burlar as verdades dos fatos, usam órgãos que produzem resultados das intenções de votos descaradamente mentirosa para tentar enganar cerca de 90% dos brasileiros. Ora, embutido nesses fake news desavergonhados, por falta de respeito, acabam acusando direta ou indiretamente 90% dos brasileiros como mentirosos. Nesse caso, os 90% dos brasileiros é quem deve estabelecer processos judiciais pelas falsas acusações. Durante vários anos, o Brasil foi liderado por esse tipo de líderes despreparados, tendo como resultado o bombardeio dos bons princípios ético, moral e econômico. Com base nisso, eis uma pergunta sobre uma das lógicas de assaltos ao dinheiro público. Durante o governo petista, os filhos do Lula se enriqueceram de uma noite para o dia. Onde eles encontraram essa mamata para tal? No entanto, os agentes da lei, que deviam colocar tudo às claras ou em pratos limpos, mostram suas habilidades em colocar panos quentes em cima. E tudo isso, essa riqueza ilícita, aconteceu durante o governo do ex-presidente Lula. Aí vem a próxima eleição. Sem dúvidas, os mal formados vão tentar eleger todos que têm caráter duvidoso sem a devida confiança. Porém, os preparados e de bom caráter definido votarão em candidatos que vêm demonstrando respeitar a lógica dos fatos como padrão ético, moral e espiritual. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembre-se que essa verdade é o próprio Cristo, ou seja, praticai a verdade. João capítulo 8, versículo 32.
Com certeza, a verdade absoluta, que é o próprio Cristo, prevalecerá. Como diz o ditado, a mentira tem pernas curtas. Em pouco tempo, ela é desmascarada. Vamos então praticar aquilo que aprendemos da palavra de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo. Sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna.